Deus abençoe, irmãos. Amém? Tá frio? Aqui a terra de vocês é mais fresco, né? Do que para o nosso lar. Nós vamos ler aos Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amado Criador, estamos diante de Ti, dependendo sempre da Tua unção, da Tua inspiração, porque não viemos dar um discurso como um político, mas viemos para falar daquele que vive e reina por toda a eternidade. E o povo quer ouvir coisas que lhes prepara para o grande arrebatamento. E nós cremos que o Senhor tem esta mensagem para este dia. Então, mais uma vez, nos dispomos à Tua inteira vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Falta de revelação. Tem gente que não crê em revelação. Outros creem em revelação, mas aquelas revelações que alguém vai contar de sua vida. Mas nós estamos aqui para falar sobre esta revelação, que é uma manifestação de Deus. Quando Deus se revela, Deus está manifestado. Ele aparece, porque se Ele não revelar, você fica sem conhecê-lo. Por isso Jesus é a revelação de Deus. Para você ver Deus, tem que olhar em Jesus, porque Ele revela. Isto é, Ele faz claro aquilo que é invisível. Deus é invisível. A revelação é fé. Fé é revelação. E muitos de nós estamos precisando de fé. Todo mundo diz, eu tenho fé em Deus. O irmão Branham, quando orava pelos enfermos, ele dizia, vocês dizem ter toda a fé do mundo. O que fazem na fila de oração? Se tem toda a fé, as pessoas reclamam, eu tenho fé. Então não dependeria nem de estar numa fila de oração. Não que somos contra, o irmão Branham falou sobre isto. Porque esta é uma verdade, se você tem fé, esta fé é que te cura, não é a fé do pregador. As pessoas é que não entendem. O pregador prega para levar você a alcançar esta fé. E você é quem tem a fé para ser curado. E a sua cura, se você tiver esta fé real, que a sua cura foi dada no Calvário. E antes do Calvário, o profeta Isaías já havia falado dela, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele não tinha nem pisadura ainda, mas o profeta Isaías disse que nós já havíamos sido sarados. Isto é fé. Fé não toca, fé não apalpa, fé não sente, fé crê. A gente crê. E crê no invisível. Porque isso aqui é fé. É
uma substância. E você crê em Deus, mas você não vê. Então isso precisa de fé para poder crer em Deus. Você crê que eu estou aqui, não precisa de fé. Eu estou aqui. Mas para você crer que Deus está aqui, precisa de fé. Porque Ele está em espírito. E aí você sabe que Ele está através da sua palavra. Uma hora você vê Deus em espírito, outra hora você vê Deus em carne. Uma hora você vê Deus na palavra, outra hora você vê Deus no homem. É Deus saindo da letra e se materializando. Deus saindo do invisível e se revelando. Porque ele saiu de espírito e se tornou carne, chamado Jesus. E aí ele estava revelado. Então nós estamos aqui com esta revelação. Mas como falta de revelação tem o povo? O povo diz que tem, mas não prova que tem. Se você tem revelação, você crê que Deus está com você, Deus está presente, sua palavra está presente, sua palavra é revelada a você. Talvez não é revelada a ninguém mais, mas é revelada a você. Nós queremos dar a revelação para os outros. Irmão Brana diz assim, receba a revelação. Só que você tem que receber. A revelação estava ali. A revelação era Deus revelando-se outra vez em carne. Lá atrás, Deus revelou em carne no homem chamado Jesus. Aqui no entardecer, Deus revelou em carne outra vez num homem chamado Brana. Era Deus revelando numa carne. Tem hora que as pessoas pensam que é demais. O diabo está revelando através das carnes. Se você notar o mundo de hoje, é onde Satanás está revelando através das carnes. As vidas destruídas, os lares destruídos, os casais destruídos. O que você pensa que é? É Deus? Não, é Satanás. Mas ele está se revelando, Satanás está se revelando, se manifestando através das pessoas, que não consegue permanecer fiel como fez o seu voto, até que a morte o separe. O diabo está aproveitando. Estamos vivendo num tempo deste, porque Jesus diz que assim como foi nos dias de Noé, seria também nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, casavam e divorciavam. Nos dias do Filho do Homem, agora, casavam e divorciavam outra vez nos Estados Unidos, porque foi uma manifestação ali no Oriente, em Jerusalém, com Cristo, e uma manifestação aqui no Ocidente, como a própria Bíblia, Zacarias 14, 6 e 7, diz que no entardecer haverá luz. No amanhecer houve luz, era Cristo. Mas a Bíblia diz, no entardecer haverá luz. Era o mesmo Cristo, só estava em uma outra pessoa, manifestando aquela luz. Agora, Deus é luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, nós temos que ter esta revelação. Lendo a mensagem do irmão Brana, porque tudo a gente tira da mensagem do profeta. A gente não prega nada de nós mesmos. A mensagem é do profeta. Logo, se eu disser para você, a mensagem também é de Pedro, de Paulo. É uma mensagem que veio de lá para nós. Está na Bíblia. Mas e as coisas que foram reveladas e que estão dentro destas mensagens que nós estamos lendo, é o que é importante hoje. Porque nós vivemos um período de 2 milênios só cumprindo visões.
para quem gosta de visão, de sonho, parece que isso é muito bom. Mas 2 milênios, só cumprindo sem saber, desde Paulo até Brana, veio cumprindo visões do Apocalipse. Tudo que você lê no Apocalipse eram visões que João teve, e aquelas visões era o que ia acontecer. Então, quando você conhece isto no tempo de William Branham, não é mais uma visão, é uma revelação. Aquela visão que João teve há 2000 anos atrás, veio ser revelada nos dias do profeta. Era como você lê Apocalipse 10:1, e vi outro anjo forte descendo do céu, com o livrinho aberto. Aquilo ali foi João que teve uma visão do anjo forte descendo do céu. Ele teve esta visão lá na ilha de Patmos, mas era uma visão. No tempo de William Branham, não era mais uma visão, era o cumprimento daquela visão. Então, no tempo de William Branham, eles fotografaram aquela nuvem de anjos e Cristo, o anjo forte, descendo do céu. Eles fotografaram. Nós temos aí a fotografia do que aconteceu no tempo de William Branham. Agora, aquilo ali com o irmão Branham, quando cumpriu, no dia 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, o irmão Branham já tinha tido uma visão de que aquilo aconteceria. Então temos uma visão de João e temos uma visão do próprio profeta que aquilo aconteceria. E ele chegou a contar isso também na mensagem pregada em dezembro de 1962, Senhores, que horas são? Ou Senhores, é este o tempo? E ele estava só fazendo perguntas. Senhores, é este o tempo? Conversando com as pessoas. Senhores, é este o tempo? E ele tinha visão daquilo ali. Mas em 28 de fevereiro de 1963, não foi uma visão. Foi uma manifestação daquela visão. Foi o cumprimento da visão com o profeta. Eu não espero manifestar algo para mim assim, para eu dizer que eu tenho um ministério. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer naquela revelação. Porque eu tinha que crer naquela visão de João, Apocalipse. Eu tinha que crer. Aí, quando aquilo manifestou, quer dizer, foi revelado, eu passei a crer naquela revelação, que foi pregada pelo profeta William Marion Branham. Quando as pessoas não veem aquilo, o que falta é revelação. Elas podem dizer, olha, eu tenho visão. Eu li na Bíblia o que João viu. Sim, mas você já teve revelação do que João viu? Aquilo já clareou para você? Aquela revelação que veio nos dias de William Branham era a manifestação da visão que João teve lá atrás. Então nós estamos vivendo num tempo muito melhor do que o povo lá de trás. Nós estamos vivendo no tempo do cumprimento do Apocalipse, que foi escrito em símbolos, para que estes símbolos, durante um espaço de 7 eras da igreja, viesse cumprindo. Você pode ver que nós temos tudo em símbolo: primeiro selo, primeiro cavaleiro, segundo selo, segundo cavaleiro, e assim por diante. Nós temos em símbolo, mas o primeiro selo estava lá na primeira era da igreja, mas era um símbolo. Por que não soubemos? Porque aquilo tinha que ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Então foi revelado nos dias de William Marion Branham, foi revelado aquilo que tinha como símbolos. Aí nós não vimos mais os símbolos, nós vimos a realidade. O irmão Branham mesmo não sabia daqueles símbolos por revelação. Ele ficou sabendo quando ele foi pregar os selos. Ele havia pregado
os selos antes da revelação, apenas olhando na visão de João, ele pregou, e ele mesmo disse que pregou errado. Está lá no primeiro selo. Mas Deus entrou no quartinho e mostrou para ele. Ele disse, foi tudo diferente. O que ele pregava, que aquele cavalo branco, era a igreja primitiva, era o Espírito Santo. A hora que foi revelado para ele, diz, é o anticristo. Que diferença de Cristo para anticristo. Então, aquilo foi revelado ao profeta. E hoje nós estamos aqui crendo naquela revelação. Eu não tenho uma revelação nova para dar para vocês. Eu estou aqui para comer aquilo que o sétimo anjo revelou, porque antes de revelar não era alimento. Como que você come uma coisa que você não vê? Então não era alimento, não era revelado. Mas quando foi revelado pelo sétimo anjo, tudo tornou alimento. Aquilo que você lê no Apocalipse tornou alimento, porque foi revelado. Agora eu posso comer e também posso deixar de comer. Por isso a falta de revelação, a falta de apetite pelas coisas que Deus está fazendo no dia que a gente vive. Falta apetite, falta vontade. As pessoas não têm vontade da revelação. Ele dizia para o irmão Brana, eu não espero em revelação. Se você não espera em revelação, você não alcançará nada, porque Deus é uma revelação. Você só tem Deus por fé, que é a revelação. Você precisa crer que Ele existe, como diz São Paulo, e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Amém. Agora, eu quero que vocês dêem atenção. Deixa eu ler alguma coisinha aqui na mensagem do irmão Brana, para poder nos ajudar dentro daquilo que nós estamos falando. Irmão Brana diz na mensagem, hoje se cumpriu esta escritura, parágrafo 47, é uma azulzinha da voz de Deus. Temos tido a revelação do Filho de Deus. Mas a última promessa que Abraão recebeu antes que o filho fosse formado, ou existisse, aquele que tinha sido prometido, antes que o filho prometido aparecesse, Deus se manifestou lá, em Sodoma, como profeta. Sendo homem, em carne, Deus. Agora, lá atrás, quem era? Elohim. Ele estava em carne. E que carne? Abraão conversou com ele. Abraão matou o bezerro para ele. Abraão deu bolo para ele. Deus comeu. Bebeu leite. Comeu bolo. Comeu a carne da vitela. Abraão preparou para ele. Abraão tinha revelação. Quem estava na sua casa? Isto é, debaixo do carvalho. Não estava nem lá dentro de casa. Deus trouxe para Abraão a maior promessa. E não estava dentro de casa. Estava debaixo de uma árvore. Abraão olhou, preste atenção. Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta, sendo homem em carne. Deus, Elohim. Como ouvi alguém falar disso há pouco, o que a divindade estava corporalmente nele. Ele era a plenitude. Elohim é a plenitude da divindade corporalmente. E notamos lá, quando Abraão viu ele se aproximar, ele disse, meu Senhor. Todos nós temos consciência disso. Quando chegaram 3 varões na casa de Abraão, Abraão olhou e disse, meu Senhor. Como você diz meu Senhor para 3? Isso é revelação. Porque Abraão sabia quem era o Senhor e que os outros não eram Senhor. Os outros eram anjos mensageiros do Senhor. Mas um era o Senhor, que era Elohim. Abraão o viu. Viu 3,
mas disse, meu Senhor. E lá em Sodoma, Ló viu dois, porque o Senhor ficou com Abraão, e 2 anjos desceram para Sodoma para avisar que o fogo ia cair para destruir aquele mundo gentil daquele dia, que aponta para o nosso mundo gentil hoje. Lá havia tanta perversão o quanto há hoje. Sodoma era onde vivia homem com homem, mulher com mulher. O homossexualismo corria livre em Sodoma. E ali tinha 2 anjos. Mas o Senhor ficou com Abraão. É isso que o povo deveria perceber, que nesses dias finais Deus fez a mesma coisa. Chegaram 3 nos Estados Unidos. Billy Graham, Oral Roberts e Branham. Chegaram 3. Irmão Branham mostra que aquilo é um tipo, tinha que acontecer nesses dias finais. Quem é que olha e vê o Senhor manifestado em carne? Bom, Branham não é o Senhor, mas o Senhor é Branham. O Senhor estava em carne, num homem, que as pessoas têm que ver a diferença nesta manifestação. Era o Senhor numa carne profeta, e que Abraão viu e chamou de meu Senhor. O verdadeiro eleito nos Estados Unidos devia ter visto a mesma coisa. Deus, o Senhor, numa carne. E 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts. Oral Roberts já partiu, agora está Billy Graham ainda em cena. Mas também o Senhor, Elohim, já foi. Ele veio, manifestou e voltou para que pudesse, através do Espírito Santo, o Espírito Santo através da revelação do dia. Como foi que o Espírito Santo caiu lá atrás? Pela revelação de Joel capítulo 2. Foi derramado sobre eles no dia de Pentecostes. Você não recebe o Espírito Santo com a mensagem deste dia apenas como caiu no Pentecostes. Porque agora nós temos algo mais que foi revelado, isto é, foi manifestado, que foi a mensagem do 7º anjo, que não havia naquele tempo. Então, se você tem o Espírito Santo vai identificar através de você que estes 3 homens na terra foi usado por Deus. Billy Graham, Oral Roberts e Branham. Mostrou Deus. Billy Graham não revelou Deus, ele é um grande evangelista. Oral Roberts, um grande mensageiro pentecostal. Mas o 7º anjo, William Branham, veio revelar o ministério de Elohim. O que Elohim fez no tempo de Abraão? Falou que Sara havia sorrido, sendo que Sara estava nas costas dele. Sara estava dentro da tenda. Então ele contou o segredo. Isto é o que fez Elohim no tempo de Abraão. A mesma coisa era que Elohim, em um outro homem, em uma carne humana, quando Elohim se revelasse, e as pessoas têm falta desta revelação. Eles não têm a revelação que Deus veio no entardecer. Irmão Branham virava as costas para a congregação e dizia, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se ele é o mesmo Deus daquele tempo de Abraão, ele fará a mesma coisa aqui. E virava as costas para a congregação e dizia a pessoa qual o nome dela, com quem ela tinha consultado e a doença que ela tinha. O que era aquilo? O mesmo Deus lá atrás. Aquele mesmo Deus estava numa outra carne, certo? Estava num outro homem. Era como Jesus conversando com a samaritana e diz, vai e chama seu marido e vem cá. Ela diz, eu não tenho marido.
E ele já revelou para ela: você disse a verdade, não tenho marido, porque já tiveste 5, e com quem você vive agora não é o teu marido. Isso quer dizer, você está vivendo com a mulher, com o marido de outra mulher. É isso que a revelação clareou a mente da samaritana ao ponto dela poder ver Deus naquele homem. Vejo que és profeta. Ela viu. O problema é que o povo escuta a palavra, escuta e não é revelado. Não é revelado. Nós devíamos escutar a palavra uma vez. Essa palavra já nos cortasse, mostrando para nós a revelação. Porque no dia que nós vivemos, não é só para nós conhecer o tempo de Noé, o tempo de Jesus. Porque o William Branham veio tirar Jesus da história. Como se tirou Jesus da história? No tempo de Jesus, milagres, maravilhas, Jesus conhecia o segredo dos corações das pessoas, mas passou 2 milênios sem as pessoas terem este ministério na terra outra vez. Aí no entardecer, cumprindo Zacarias 14, 6 e 7, houve luz no entardecer, e havendo luz no entardecer, o que aconteceu? O mesmo ministério que houve lá no tempo de Jesus estava na terra outra vez, revelando. A primeira e segunda etapa do irmão Branham, meus irmãos, foi para mostrar Jesus Cristo outra vez em cena, trazendo Jesus da história e colocando ele em revelação. Ele diz, tirando-o, levantando-o e tirando-o da história. Porque Jesus era uma história para o povo, mas quando o ministério de William Branham manifestou nos Estados Unidos, ele tirou Jesus da história. Então o povo tinha que ter luz para aquilo. Foi revelado. Aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, vimos acontecer. Só de você pegar o filme O Fundo Clama o Fundo, O Profeta do Século XX, e Campanha em Chicago, você já vê primeira e segunda etapa. Aquilo ali do irmão Branham, não é a terceira etapa. Primeira e segunda etapa. Ele estava discernindo os pensamentos e intenções do coração. O que era? A palavra tinha feito carne. A palavra revela o segredo que está dentro das pessoas. Muitas vezes você vem e escuta a pregação, não precisa ninguém falar para mim. A própria palavra pode falar com você o que você fez, o que você está fazendo. A própria pregação. Mas esta pessoa não sabe nada da minha vida, por que diz isto? Aquilo é uma revelação para poder te chamar a atenção ainda, te chamar a atenção para uma mensagem superior. Nós tivemos o ministério do irmão Branham chamando-nos a atenção para o ministério da revelação dos selos. Como nós tivemos as curas divinas que o Senhor Jesus realizou, chamando-nos a atenção para a próxima mensagem que viria. Quando ele pregou a mensagem, se vocês não comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, vocês não têm vida. Eles não entenderam. Comer carne, beber sangue, isso é contra a Bíblia. Então eles olharam para o tempo de Moisés, e eles não viram que agora tinha uma mensagem na terra, que ele mesmo tinha dito, vocês dizem que os seus pais comeram maná no deserto, mas eles morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. As pessoas não percebiam, ele era o pão, ele era o alimento. Eles falavam daquele maná, mas aquele maná tinha se convertido em homem, chamado Jesus Cristo. Vocês comeram aquele maná, vossos pais comeram aquele maná e morreram, mas quem de mim alimenta, diz o Senhor Jesus, por mim viverá. Agora, isto é revelação. Tem gente que falta essa revelação de que veio 3 homens nos Estados Unidos, Billy Graham, Oral Roberts e Deus em branco. Lhes falta a revelação. Eles deveriam ter esta revelação, mas eles não conseguem ter. Aí o profeta diz, e lá em Sodoma, Ló viu 2, e disse, meus senhores,
A irmã Brana diz, falta de revelação. Ele viu dois e disse, meus senhores. Irmão Brana já estava aplicando para o nosso tempo, porque as pessoas não conseguem olhar e ver um só. Abraão viu três e disse, meu Senhor. Que Abraão sabia, um é o Senhor, os outros são comandados pelo Senhor. Quando vai para Ló, ele vê dois e fala, meus senhores. Abraão viu três e falou, meu Senhor. Identificou a mensagem do dia. Então, meus irmãos, o povo denominacional, tanto dentro da mensagem como fora da mensagem, eles olham e vê três na divindade. Outros olham e vê dois na divindade. O que é isso? Falta de revelação. Quando você ouve, lê na Bíblia sobre Pai, Filho e Espírito Santo, então é fácil para o revelado. O revelado vê Pai, Filho e Espírito Santo, ele já tem a revelação e diz, é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro. O não revelado, o que falta a revelação, ele começa a ver um que é Pai, Espírito, o outro que é o Filho, carne, aí ele diz que são dois. Eles são como Ló. Eles nunca podem dizer, meu Senhor, porque eles não têm revelação. A gente tem alguma coisa aqui do irmão Brana que ele esclarece para nós sobre estas verdades. Ló não tinha revelação. A Bíblia diz que Ló era um homem eleito. Me perdoe. Um homem justo, mas não era eleito. Ele era um homem justo. Tem tanta gente justa, tanta gente boa, tanta gente que recebe anjos em casa, como Ló recebeu anjos em casa, mas não são eleitos. Abraão recebeu o próprio Senhor. Os Estados Unidos devia ter percebido que o que veio para eles foi a manifestação do próprio Senhor. Era Deus em carne. Como foi Deus em carne no Oriente, em Jesus, foi Deus em carne no Ocidente. Irmão Brana diz, a mesma luz que brilhou no Oriente está agora aqui no Ocidente. Foi pregado pelo profeta. O povo da mensagem não vê isso. Por quê? Falta revelação. E as coisas estão tão próximas. Se vocês notarem, vocês vão ver o Caim e o Abel. Eles estão muito próximos um do outro. Mas um tem revelação, o outro não tem. O que nós lemos aqui mostra para nós quem tem revelação. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, quer dizer, por aquela fé, depois de morto, ainda fala. Eles caminham como Caim. Caim fez um altar. Caim não era de boate. Vocês deveriam perceber na Bíblia. Caim, Balaão, Judas Iscariotes, eles não eram de boates. Eles não eram gente lá da prostituição. Caim era um crente. Ele cria que estava fazendo um sacrifício a Deus. Entende? Ele não era um mundano. Porque quando pensa em Caim, não agradou a Deus. Mas por que não agradou? Muitas vezes o homem aqui não agrada a Deus porque ele larga da sua esposa, vai com outra mulher, a mulher larga do seu marido, vai com outro homem. Então, não agrada a Deus. Não havia isso em Caim.
Não era isso, a questão dele não era essa. A questão de Caim não agradar a Deus era o culto dele, era a adoração que ele tinha dado a Deus, que era errada. Ele fazia um culto para Deus, mas estava errado. Ele adorava a Deus, mas sem revelação. Faltava revelação. É como o povo de hoje. Você vai perceber que o mundo de hoje, até hoje, eles ainda creem que Eva comeu maçã. O que é que falta nesse povo? Revelação. Falta revelação. Por quê? Porque se comer maçã não traria Caim, não traria Abel. E o que aconteceu foi que veio os meninos. Veio Caim primeiro. Logo veio Abel. O que tinha acontecido naquele tempo não era comer uma fruta, mas era sexo. Foi o que aconteceu naqueles dias. Bendito o fruto do teu ventre. Quando a Bíblia diz isso, qual o fruto que era do ventre de Maria? Pera, maçã, banana, albaricoque. Era Jesus. Era uma pessoa, o fruto, fala de fruto, comeu do fruto. Então, aquilo veio o pecado e veio o Caim, porque ele era filho da serpente. Aí é o que nós temos a identificação na Bíblia, e é bom nós vermos pela identificação da própria Bíblia, como a Bíblia chama Caim. 1 João 3,12, você já conhece? Não como Caim, que ele estava falando aqui de amar, amemos uns aos outros. Ele diz, mas não como Caim. Porque Caim estava na mesma família de Abel. E ele dizia amar Abel. É a Bíblia que está dizendo aqui, amemos uns aos outros, não como Caim, que ele amava Abel, mas matou o seu irmão. Ele dizia que amava, mas nele tinha uma outra semente, que era a semente assassina, que o Senhor Jesus Cristo, em São João 8,44, identificou a semente, dizendo, ele foi homicida desde o princípio. Gênesis quer dizer princípio. O primeiro homicida, no princípio, no Gênesis, foi Caim. Ele foi homicida, então não era de Deus. Ele foi homicida desde o princípio. E dali ele começou a gerar esta tremenda raça que veio depois dele. Enquanto que Abel era filho de Adão e morreu. Caim o matou. O que não tinha revelação, faltava-lhe revelação, matou o que tinha revelação. Abel, por revelação. Não é o que diz a Bíblia? Abel ofereceu a Deus maior sacrifício por revelação, por fé. Ele ofereceu maior sacrifício. Mas o seu irmão não tinha revelação. E se não tem revelação, tem ódio de quem tem revelação. Porque quem tem revelação tem que ter amor. E não vai amar como Caim matou o seu irmão. Caim era do maligno e ele amava. Tem muita gente que diz eu te amo, mas se for possível te mata. Eu te amo. Tem muitos casamentos que dizem eu matei por amor. Então, que tipo, olha para você ver, que tipo de amor esse povo tem? O mesmo tipo que Caim tinha. Amava seu irmão, andava com seu irmão para lá e para cá. E pegou e lhe deu uma burdoada, andando com seu irmão. Então, eu não quero parar muito nisso, porque a falta de revelação faz o nosso lar
estar sem estrutura, para nós podermos ter o amor verdadeiro. Nós temos que ter o amor verdadeiro, que não mata. O que diz a Bíblia? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Olha o que é o amor pela Bíblia. Olha os frutos do amor: paz, benignidade, bondade. São frutos do Espírito. E Deus é Espírito. E Deus é amor. Estes frutos têm que estar em nós. Então não podemos amar um ao outro como Caim. Amou para matar. Nós temos que ter o amor que Jesus teve por nós. Amou para morrer. Ele não matou, ele morreu. O amor não mata, o amor morre. O amor não faz mal. Então, nós temos que acompanhar este amor, porque isto é Deus, isto é revelação. E as pessoas não tendo o verdadeiro amor, elas não têm a verdadeira revelação. E como crentes hoje em Cristo, nós todos precisamos ter revelação do que nós cremos. O que nós cremos? Mais alguma coisa que logo eu vou terminar. Tenham paciência mais um pouquinho comigo, porque estava vendo aqui na mensagem, Caim não tinha a revelação, diz o profeta, do que era a palavra. Ele diz: Judas e Jesus foram exatamente uma figura de Caim e Abel. Judas e Jesus. Então você vê, a coisa vem lá de trás. Você vê Caim e Abel. Aqui na frente você vai ver Jesus e Judas. O que foi que Caim fez? Matou Abel. O que foi que Judas fez? Matou a Cristo. Diz, não, mas não foi Judas. Se ele não entregasse, se ele não o beijasse, Cristo não morreria. Precisava de um. Quem foi que beijou? Quem foi que traiu? Não foi um lá de fora. Foi um de dentro do ministério. Estava dentro do ministério de Jesus Cristo, escolhido pelo próprio Jesus. E esse homem foi o traidor. Como Caim matou Abel, Judas matou Jesus. Porventura, nós não vemos a mesma coisa no tempo de William Branham. Homens que andaram com o irmão Branham têm matado a influência da mensagem do irmão Branham na vida do povo. É a mesma semente lá de trás. Se você conta Caim e Abel, Jesus e Judas, você conta Branham e aqueles que andaram com ele, que foram falsos, hipócritas, fingidos, e que hoje são inimigos. Desde o tempo do irmão Branham, eles começaram no ministério do irmão Branham, começaram com uma boa influência, mas quando aquilo parou de dar renda, sabe o que dava renda para esses homens que andavam com o irmão Branham? Quando o irmão Branham curava enfermos, enchia os lugares. Eles iam e faziam suas campanhas, vendiam seus alimentos, suas mensagens. Aquilo era o que dava ibope para eles. Mas um dia, William Branham deu uma virada e começou a revelar, a mostrar o que era a denominação, a mostrar o que foi que aconteceu lá no Éden, direitinho. Eles já não queriam andar mais com o irmão Branham. Eles não queriam estar na reunião do irmão Branham. Quando William Branham revelou os selos, eles já não estavam lá mais com o irmão Branham. E são pessoas hoje que, se você vê, suas matérias corruptas, como a de Caim e a de Judas, estão estampadas na internet contra o mensageiro de Deus que veio pregar a mensagem nos Estados Unidos. Não seria diferente hoje, porque você vai ver Abel e Caim, Jesus e Judas, Branham e os seus contrários. Mas neste tempo você verá a esposa de Cristo e a falsa. Você verá João
e os incrédulos à mensagem do dia. Fazendo a mesma coisa. Eles querem matar a influência da mensagem do dia. Se eles nunca puderam pregar que os selos foram revelados, que os trovões foram revelados, que Deus tem um novo nome, eles nunca puderam pregar. O que eles fazem hoje? Tem muitos que nascem com a gente, tem muitos que ficam dentro do ministério da gente. Anda com a gente, mas finalmente eles usam a mesma artimanha que usou Caim para matar aquele ministério. Mas tem uma coisa, sempre Deus levanta com uma mensagem de revelação para os seus eleitos. O que você deve obter nesse dia é a revelação. A falta de revelação, quando o irmão Branham morreu, a falta de revelação trouxe a doutrina da ressurreição isolada do irmão Branham. Foi falta de revelação. Se eles tivessem a revelação, dizendo, não, nós estamos aí esperando o irmão Branham, vamos esperar o irmão Branham para revelar. Não, ele já revelou. Se eles tivessem revelação, mas como eles não tiveram revelação, lhes faltou a revelação, então eles formaram um grupo nos dias que o irmão Branham morreu. Logo em seguida, formaram um grupo da ressurreição do irmão Branham, que o irmão Branham ia ressuscitar para a terceira puxada, para a visão da tenda, para revelar selos, trovões, o sétimo selo, o sétimo trovão. Eles estão esperando até hoje isso acontecer. Por quê? Lhes falta revelação. Então, irmãos, a coisa mais principal para nós nesse tempo é a revelação. Quando você diz o sétimo selo não foi revelado, o que te falta? Revelação. Entende? Falta revelação. Quando você olha assim e diz, olha, o pai é um e o filho é outro, o que te falta? Revelação. Falta revelação. Você tem que olhar e falar como Jesus falou e como Branham falou. Jesus diz, eu e o pai somos um. Então, pronto. Se ele falou que é um, você não tem que explicar que é dois. Ele disse que é um, eu e o pai somos um. O próprio irmão Branham chamou o dualismo de hipócrita. A mensagem, a palavra falada é a semente original, segundo volume, 126, creio que é ali mesmo que está, ele diz o dualismo é hipócrita. Irmão Branham não cria Deus como seu dedo, porque é o espírito num corpo. Não pode ser como o seu dedo, mas ele não cria que era dois também. Então as pessoas, o que precisa ter revelação, é como o irmão Branham teve revelação, que pregou a deidade para nós. Todos que vieram depois do irmão Branham, falando sobre deidade, mostra dois. Eles não mostram um só. O William Branham pregou, falou que não é três, que não é dois e que é um só. E nós temos que pregar a mesma coisa. A falta de revelação é que leva a crer na dualidade. A falta de revelação é que as pessoas esperam para o novo nome no céu. Certo? Fiquei esperando um novo nome lá no céu. Enquanto o nome de Abraão foi mudado na terra, os demais tiveram seus nomes mudados na terra, Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram seus nomes mudados na terra, Pedro, Paulo e outros tiveram seus nomes mudados na terra, o próprio irmão Branham teve o seu nome mudado na terra, que o dele não tinha o H e passou a ter o H no nome, para quê? Para poder completar o número 7, que o número de Deus é 7. Amém? Então aqui eu estou encerrando. Se eles desprezam hoje a mensagem da esposa, é porque eles não têm revelação. Lhes falta a revelação da esposa, lhes falta a revelação de João. Se eles tivessem a revelação da esposa, na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11, João foi ao anjo forte, tomou o livrinho, comeu. Isto é, uma mensagem que você, quando você ouve a mensagem, você come a mensagem. Quando você ouve e você aproveita, você come. É com a audição que se come a mensagem. Toma o livrinho e come. A pessoa pensa que tem que comer papel.
Não é doido, não. É comer livrinho, é ouvir a mensagem, como diz a Bíblia. Você ouviu, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí você pega aquela revelação, que não falta nada, e come. Aí você pode profetizar a povos, reis, nações e línguas. Amém. Encerrando, o ministério de irmão Brana foi Apocalipse 10, de 1 a 7. O ministério da esposa, hoje, é 10, de 8 a 11. Esse é o ministério do dia que está mostrando estas coisas. Por quê? Comeu a revelação, comeu o livrinho revelado no tempo de William Branham. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos desfrutar da revelação. Tem muita gente que não consegue ver, Senhor, a revelação, aquela fé que o Senhor deu no tempo do seu profeta, porque nós já tínhamos a fé dada por Jesus Cristo e a fé de Jesus Cristo, mas nos últimos dias nos seriam dada uma fé de arrebatamento, e esta é a fé na revelação dos 7 trovões, dos 7 selos, do novo nome, da terceira puxada. Estamos agradecidos porque nós temos alcançado esta revelação. Mas quem tem falta da revelação e clama também agora, ajuda minha irmã, ajuda meu irmão, para poder enxergar melhor estas coisas e comer esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Mensagem revelada é terceira puxada, é galardão seguro. Andar neste caminho, até mesmo sozinho, é ter um bom futuro. É mensagem do dia que traz a alegria de ter 7 trovões. Deus veio me ungir, foi para mim sair das denominações. Eu tenho um novo nome, eu consegui vencer. O nome é um segredo e os que têm medo não podem receber. Segredo revelado, o nome já foi dado, já não é mais segredo. Eleito não se engana, o novo nome é Brana, e eu não tenho medo. É o HM, o qual foi revelado, vem nos 7 trovões, e Deus me revelou, e isto me tirou das denominações. Eu tenho um novo nome, eu consegui vencer. O nome é um segredo e os que têm medo não podem receber. Igreja redimida está cheia de vida, a vida Cristo deu. É o maná escondido, o qual foi prometido, e ela já comeu. Igreja resgatada,
ela já foi comprada, está cheia de amor. Jesus é o seu dono e nela é o trono do grande vencedor. Eu tenho um novo nome, eu consegui vencer. O nome é um segredo e os que têm medo não podem receber. Eu tenho um novo nome, eu consegui vencer. O nome é um segredo e os que têm medo não podem receber. Amém, amém. Muito bem, vamos lembrar que fala de novo nome e que irmão Brana nunca pregou dizendo claramente qual é o novo nome. Irmão Brana só fazia alusão daquilo que Deus mostrava para ele, para que nós pudéssemos ver, porque estava relacionado com o nome dele, então ele não podia falar. Por isso Deus diz para ele, não diga a ninguém. Você quer discutir, vai discutir com Deus. Deus falou para o irmão Brana, não diga a ninguém. Mas o que ele disse ainda? Ele falou mais coisas. Ele mostrou sobre os 7 picos. Era Deus falando, perguntando para o irmão Brana, quantos picos tem aquela montanha? O irmão Brana disse, tem 7, Senhor. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Está lá a mensagem parada na brecha. Lê 138 a 155 para você entender que era Deus falando com o irmão Brana. Alguém diz, mas não tem nada a ver. Para vocês verem que o nome estava escrito sobre toda a montanha. Para que Deus vai escrever o nome de um homem na montanha? Porque quando Jesus morreu, as pedras revoltaram daquelas montanhas. Porque se fosse ver, estava escrito. Porque o próprio Jesus falou, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Havia alguma coisa naquelas rochas, naquele tempo. E no tempo do irmão Brana, estava o nome dele sobre aquela rocha bem grande. Ela tinha uma grande extensão. E aí estava terminando ali em Chicago. E estava Monte Lemmon. E ali estava o nome de William Marion Brana. Irmão Brana falou para o irmão Liveio, você sabe o que significa Brana? Significa perfeito, perfeição. Está na mensagem, o povo crê. Você já ouviu algum pastor ler isso? Não, eles não lê. Eles não lê por quê? Eles não têm revelação. Eles não comeram o livrinho. Mas foi o irmão Brana que falou, está na carta áudio ao irmão Liveio, parágrafo 28 e 29. Pode ler do 22 em diante também. Foi o irmão Brana que falou isso. Lá, irmão Brana pôde falar. Ele deixou isso claro. Um gentio levaria seu nome. Um gentio. E esse gentio foi Brana. Um gentio levaria seu nome. Ele não podia. Você diz, mas ele não disse que é novo nome. Mas o irmão Brana não podia falar que é novo nome. Se ele falasse, estava revelado. Ele não podia. Deus disse para ele, não diga para ninguém. Mas pregue. Um gentio levaria seu nome. E ele posicionou Jesus e esse gentio. Vai no parágrafo 99 e 100 da mensagem, Jeová Jirê, terceira parte. Para você ver, ele faz um paralelo de Jesus nascido como cordeiro, e ele não fala o nome dele, e Brana, no 100, ele fala como cordeiro também. E irmão Brana nasceu exatamente nesse tempo, no tempo do cordeiro. Tanto Jesus, o cordeiro, como no tempo de Brana, o cordeiro. Por isso ele diz, um gentio
levaria seu nome. E esse nome é B-R-A-N-H-A-M. Isso é para quem crê. Eu creio. Para mim não falta revelação. Para o mundo de hoje falta a revelação porque eles não conseguem ver isto. Mas o irmão Branham diz, receba a revelação. Quando a revelação é pregada, é explicada, é ensinada, o que nós precisamos fazer é receber esta revelação. Amém.